começar abrindo o nosso arquivo aqui. Pausa o vídeo para você ver direitinho as configurações que eu utilizei. E vamos começar a recortar as nossas imagens. Eu estarei deixando todas elas na descrição desse vídeo, então vocês conseguem baixar e fazer o recorte delas também junto comigo. Eu vou acelerar o vídeo um pouco, justamente para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. E mesmo que existam outros métodos para recortar imagens que sejam mais fáceis de utilizar do que a ferramenta caneta, eu incentivo vocês a treinarem com ela. Por quê? Justamente para ter uma precisão maior na hora que vocês precisarem recortar imagens com muito mais detalhes, que sejam mais complicadas de recortar, né? E que exijam uma atenção maior aos detalhes. Você treinando com a ferramenta, você vai ter mais precisão e você vai levar menos tempo de fazer recortes mais precisos com ela. Então, começa a treinar que vocês com o tempo vão desenvolver essa habilidade. Depois de terminar o recorte, vamos dar Ctrl Enter para selecionar e criar uma máscara. Com o botão direito sobre ela, vamos em selecionar e mascarar e vamos passar sobre as bordas do cabelo do rapaz. Finalizando tudo, vamos clicar em descontaminar cores e dar um OK. Vamos terminar de editar as imagens e já começamos com o processo de edição. Procure sempre estruturar sua composição com base em uma regra. Por exemplo, estou aplicando a regra dos terços aqui. Os 4 elementos principais da imagem, que são a serpente, o rapaz, a câmera e a cauda da serpente, estão posicionados próximos aos pontos de interesse. E agora, para a gente poder se organizar melhor no momento da edição, vamos colocar cada camada em um grupo e vamos nomear de acordo com o que vocês quiserem. Fica a critério de vocês, é só para caso de organização mesmo. Bom, então é aqui que a gente começa. Vamos lá em filtro, desfoque gaussiano e vamos colocar em 6. 6 eu acho que já está bom. Vamos dar um OK. Para dar o senso de profundidade, vamos com o pincel em 30%, né, para ter um desfoque um pouco menor, e vamos colocar em volta do rapaz para dar um senso de profundidade na nossa peça. Você pode ir ajustando até você ficar confortável com o resultado, mas o ideal é que quanto mais próximo do rapaz, mais nítido deve ficar a imagem. Agora é a vez do rapaz, vamos clicar nele e em filtro, desfoque gaussiano, colocar em apenas um, dar um OK, vamos Ctrl I para inverter a máscara de camada e vamos passar apenas nas bordas. Fazer isso vai suavizar os pixels ao redor do elemento, permitindo que ele se integre melhor à cena. Mesmo que seu recorte seja impecável, se os pixels das bordas estiverem muito duros, vai causar um certo incômodo, principalmente em peças que têm cores muito vivas. Nesse caso, não vai ficar tão evidente assim, se você não fizer. Mas é bom ir construindo esse hábito, fazer em todas as peças, para que justamente não cause esse incômodo na hora de você fazer alguma edição. Vamos fazer a mesma coisa na árvore de cima, só que em 5, e nós vamos colocar só a bordinha ali, né, aqui de cima, para dar um pouquinho só de profundidade. Eu sou meia chata com isso, então é por isso que eu faço bastante. E agora vamos para o tronco da esquerda, filtro, desfoque gaussiano, vamos colocar em 8 e dar um OK. E a gente tem que pensar o seguinte, é como se fosse uma câmera, quanto mais próximo da câmera, mais desfocado vai ficar, exceto alguns lugares que a gente pode escolher, não precisa ser 100% de acordo com a realidade. E agora vamos para a cauda da cobra, vamos filtro, desfoque gaussiano de novo e vamos colocar em 9.
E a gente vai dar uma ajustadinha aqui, pelo menos aqui no meio aqui do corpo, dessa parte aqui, né, do corpo dela. E justamente só para ficar um pouquinho condizente com a árvore, que eu também quis deixar um pouquinho focado, com um pouco mais de foco, ali nessa borda, nessa ponta. Vai ajustando até você ficar satisfeito e vamos para o próximo. Agora vamos na serpente, vamos colocar mais um desfoque, o mesmo que o dos outros, só que agora com 4. Vamos dar um Ctrl I e vamos ir ajustando para deixar apenas o ventre e a cabeça da serpente destacados. O restante a gente vai querer colocar mais integrado ao ambiente, justamente por isso que a gente está colocando esse desfoque. Agora vamos minimizar aqui todas, só para organizar mesmo. E agora que a gente deixou com o tipo de ambientação que a gente quer, agora sim a gente vai começar com os detalhes, com toda a parte da edição. Adicionar um ajuste de curvas aqui e vamos colocar com a opacidade, né, o pincel com opacidade 100%. Vamos colocar em volta do rapaz para dar uma clareada aqui em volta dele e deixar a floresta ali, o fundo, mais escura, para dar destaque nos elementos que a gente quer deixar aqui na frente. Vamos adicionar uma nova camada aqui, com o pincel na cor preta, não precisa ser o preto 100%, tá? E a gente vai colocar no modo Multiply ou multiplicação. Vamos abaixar um pouquinho a opacidade, uns 20 e poucos por cento, assim, só pra gente deixar a árvore aqui da frente mais destacada mesmo. Vamos criar um novo ajuste de equilíbrio de cores. Vamos colocar 5 de vermelho e 25 de azul. Vamos começar pela serpente agora e vamos selecionar ela, criar um ajuste de pesquisa de cores, selecionar este aqui. E parece escuro, né? Mas vamos colocar sobreposição de cores e vamos colocar em 55%. Faremos o mesmo com a cauda da serpente, tá? Porém, vamos colocar em 60%. Agora, a gente vai minimizar esses dois aqui, que a gente vai passar para o próximo, que é a parte de cima da árvore. Vamos selecionar ela e vamos colocar um ajuste de curvas. Vamos colocar um pouco, né? Um pouquinho mais assim. E vamos fazer a mesma coisa com a árvore à esquerda. Não precisa ser igualzinho, tá? O ajuste. Vai no olhômetro até você ver se fica parecido com a parte de cima do tronco. Vamos clarear um pouquinho aqui só a borda, justamente para ficar um pouquinho parecido com a parte da serpente. Agora vamos selecionar o tronco à esquerda e vamos ir ajustando bem de leve aqui, né, a parte de luz e sombra. Vamos deixar um pouquinho mais escuro aqui. Tá vendo que ficou uma luz um pouquinho difusa? Ou seja, é uma transição suave entre a luz e sombra. Agora que a gente já arruma a serpente, o que a gente vai fazer? Vamos arrumar o rapaz, vamos fazer ele ambientar. Vamos duplicar o background, vamos converter em objeto inteligente, colocar em cima do rapaz e vamos em filtro, desfoque gaussiano e vamos jogar lá pra frente. Vamos colocar uns assim, acho que tá bom. E vamos em luz indireta e vamos selecionar o rapaz. Vamos colocar uma máscara e vamos abaixar a opacidade para 40%. Vamos selecionar o rapaz novamente, colocar mais um ajuste de equilíbrio de cores. Vamos colocar 5 em vermelho e vamos colocar, vamos ver, acho que aqui está bom. Não, 25. Vamos colocar uns 25, colocar igual ao background. E vamos colocar aqui em cima do rapaz que acabou saindo da camada ali. E agora vamos adicionar um pouquinho de luz, né? Vamos selecionar aqui, né? Criar uma nova camada. E vamos colocar o pincel, deixa eu ajustar o tamanho aqui, colocar na cor branca mesmo, não precisa ser o branco 100% também. E vamos colocar aqui, ó, sobre os ombros dele, ó. Tá vendo que tá ligeiramente se integrando ao fundo, aos pouquinhos? Aí que bonitinho. Vamos colocar aqui um pouquinho mais embaixo, ó, tá vendo? Onde tá aparecendo mais claro no background, a gente tá colocando luz aqui no rapaz. Aqui no cabelo, acho que também dá pra pôr um pouquinho, ó. Só para dar um brilho mesmo aqui em volta. E acho que está bom. Vamos colocar aqui no modo luz indireta. Isso, ó, ficou
ficou legal. Agora a gente vai selecionar ele de novo, vamos colocar um pouquinho mais assim, porque apareceu bem pouquinho, vamos colocar um pouquinho mais aqui, ó. E agora a gente vai adicionar um ajuste de brilho e contraste e vamos colocar -13 de contraste e 5 de brilho. Isso mesmo, a gente vai diminuir o contraste dele. Aí, ó, como ficou. E agora a gente vai selecionar ele novamente, eu prefiro sempre selecionar justamente para não dar problema nenhum. Vamos adicionar mais um ajuste de curvas, ó, vamos colocar um pouquinho mais para baixo aqui. E a gente vai com o pincel ir ajustando a parte da luz. O que eu quero fazer? Eu quero dar destaque, principalmente no rosto do rapaz e na câmera que ele está segurando. Então, a gente vai ajustando, ajustando, até chegar num resultado parecido com este. Agora, a gente vai criar uma nova camada e com o pincel, agora vamos selecionar a cor preta e vamos colocar em modo multiply, ou multiplicação, e vamos colocar uma sombra aqui, ó. Porque a árvore está na frente dele, então, obviamente, vai ter uma sombra aqui. Então, a gente tem que deixar isso visível. Vamos diminuir a opacidade, não precisa de uma sombra tão forte. Clicar 2 vezes aqui e no modo de mesclagem apertar o Alt e arrastar a parte dos escuros, ó, para o lado. Justamente, ó, para ele se mesclando, se incorporando, deixando algo um pouco mais realista. E antes da gente ir para a parte de finalização mesmo, vamos dar uma ajustada aqui um pouco mais nas curvas. Eu acho que eu tô querendo dar um pouco mais de destaque na câmera. E da outra vez a gente não conseguiu deixar tanto assim, ó. Agora tá ficando melhor. Continuando ainda no rapaz, vamos aqui, ó. Vamos selecionar em filtro, filtro do Camera Raw. Vamos esperar abrir. Vamos fazer alguns ajustes aqui, ó. Então, o que que eu tô querendo colocar? Um pouquinho mais aqui. Vamos colocar também, vamos ver aqui, um pouquinho de textura. Aqui, desembaçar também um pouco. E vamos ajustar os amarelos, ó. Olha a cor da roupa dele, como tá mudando um pouquinho. Acho que prefiro marronzinho mais assim. E acho que já está bom. Bom, então aqui a parte do rapaz a gente já terminou. Vamos para o próximo, então. Agora vamos para o tronco da parte de cima. Vamos selecionar ele. E vamos adicionar um equilíbrio de cores, ó. Vamos colocar uns 5 de vermelho, colocar vermelho em todos, né? E vamos colocar 10 de azul. E nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o tronco da esquerda. Cinco de vermelho igual aos outros e vamos colocar 24, um pouquinho mais de azul que o outro aqui. E agora eu quero adicionar um pouquinho de musgo aqui na parte de cima do tronco, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vamos diminuir ele aqui. Vou selecionar ele aqui com o Ctrl para ir ajustando só um pouquinho aqui. Vou jogar ele aqui na camada de baixo, selecionar aqui e criar uma máscara. E vamos aqui, ó, no estilo de camada, no modo de mesclagem. E, ó, vamos apertar o Alt e vamos aos pouquinhos até chegar onde a gente quer. Aqui, ó, eu quero deixar mais ou menos desse jeito aqui. Então, vamos converter em objeto inteligente, diminuir a opacidade, tá? Então, infelizmente, a gente tem que converter em objeto inteligente, porque a gente vai ter que embaçar, ou seja, desfocar um pouquinho isso daqui. Vamos criar uma máscara, vamos diminuir aqui, vamos colocar um pouquinho menos de musgo aqui em cima, ó. Tá vendo, ó, como tá ficando um pouquinho mais realista? Mais um pouquinho aqui. Vamos em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vamos colocar aqui 1,5, acho que já tá bom, e dar um OK. Vamos selecionar esse musgo, ir em equilíbrio de cores e colocar mais 9 de vermelho e mais 20 de azul. Agora, nós vamos para a árvore à esquerda, criar uma nova camada e a gente vai escurecer um pouquinho mais aqui as sombras, ó. Vamos pegar a cor preta e vamos jogar um pouquinho mais aqui, modo multiply, e vamos reduzir um pouco a opacidade. E agora nós vamos fazer o mesmo, só que
com o tronco de cima, vamos adicionar um pouquinho mais de sombra ali na parte onde eu tirei um pouquinho do musgo, ó. E aqui no tronco da esquerda, a gente vai começar agora a fazer a sombra da parte aqui, ó, da onde a cobra está, tá vendo, ó? Vamos colocar um pouquinho de multiply, reduzir um pouco a opacidade, porque não precisa de tanto, e vamos fazer aqui em volta da serpente, ó, da cauda da serpente. E nós vamos fazer isso na cauda da serpente também, vamos escurecer um pouquinho. Agora vamos voltar no rapaz e vamos converter em objeto inteligente. Vamos filtro, desfoque, desfoque gaussiano e vamos aumentar bastante, assim, acho que aqui tá bom. E vamos dar um Ctrl I e vamos selecionar essa parte aqui, vamos deixar mais desfocada essa parte aqui, ó, onde está perto da árvore. Bom, a parte geral agora já está praticamente feita, né? Porém, agora a gente vai adicionar alguns outros efeitos e o rapaz precisa olhar para alguma coisa. Vamos colocar um ajuste de curvas, vamos abaixar aqui um pouquinho, assim tá bom, e vamos com o pincel ir apagando aqui, ó, deixar em evidência tanto a serpente quanto o rapaz, quanto a câmera. Vamos colocar um pouquinho aqui também, para ficar em evidência também, ficar mais fácil de se visualizar. Agora, vamos selecionar todas as camadas, Ctrl J, e vamos converter em objeto inteligente. Agora, vamos em filtro do Camera Raw. E na parte aqui de misturador de cores, vamos no tom de azul da serpente e vamos colocar um pouquinho de roxo nela, tá vendo? E vamos fazer alguns pequenos ajustes também na parte da temperatura, deixar um pouco mais amarelado. E vamos fazer outros ajustes aqui, bem de leve. Agora, vamos jogar um desfoque gaussiano novamente, colocar em 6, e com o pincel a gente vai ir tirando a parte do desfoque dos pontos de interesse que a gente tem. Então, é a serpente, é o rapaz, a câmera, né? Vamos colocar um pouquinho aqui mais na cauda dela também. E agora vamos dar um sentido para o que o rapaz está olhando, né? Para onde ele está olhando. Então, vamos pegar essa libélula aqui e vou colocar ela aqui. Lembrando, sempre respeitar a margem que você estipular. Todo projeto que você tiver, seja de manipulação de imagem, seja social media, tem que ter uma margem. Então, ó, tá vendo? Ó, eu tô colocando aqui a libélula também respeitando a mesma margem. Vamos colocar mais uma aqui. E colocar mais uma aqui, só que ela vai ficar um pouquinho escondida, vai somente aparecer as asas. Vamos colocar no modo clarear e vamos aqui diminuir a opacidade dessa última aqui, da última de baixo. Vamos juntar todas aqui em um grupo, né? Fazer igual a gente fez com os outros. E nós vamos colocar matiz e saturação para alterar elas para um tomzinho de amarelo.
Vamos fazer isso com todas elas. Criando uma nova camada aqui agora, vamos pegar um tomzinho de amarelo, um pouco mais alaranjado, no modo luz indireta e opacidade de 34%. E por último, eu diminui um pouquinho mais somente a opacidade, né, dessa libélula que está ali ao fundo, é só um detalhezinho a mais na peça, e alterei um pouquinho sua posição. Está pronta!